Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quinta-feira, 13 de março de 2025. Estamos no ar para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, um pouquinho atrasado, mas hoje, como eu tinha avisado na live, né, no Madraga que eu fiz na quarta-feira, né, a gente só ia conseguir fazer depois do almoço, porque hoje rolou um desafio VBET. Olha aí, rapaziada, vocês vão conferir aí, foi bem divertido, né, com participação do Zé Fogareiro, do Bernardo, do Central Botafogo, do Bernardo Gentili, do Fogão Net e do nosso querido amigo Pedro Brandino. Já nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos comentar aí a contratação do Botafogo, o anúncio, né, do novo diretor da base. O Botafogo hoje anunciou o Erasmo Damiani, com ele chega também o Denis Diletoso, que é o novo coordenador. Vamos Eu falar dessa crente que havia um renovação. nome assim, chique, tipo Michael Gerlinger, alguma coisa assim. Pô, tá bom, cara. Erasmo Damiani, não gostou? Tô Pô, nome zoando, bonito. pô. Tô de sacanagem. O Gregory tem a renovação aí encaminhada, a informação do meu querido amigo Thiago Franklin. E Lucas Perry, né? O GE recordou aí de uma parada muito importante. O Botafogo tem aí 50% de uma mais-valia de uma possível transferência do Lucas Perry. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo também. Antes de passar a bola para o Joaquim, deixa eu colocar aqui o banner, lembrar a todos vocês da importância de chegar junto, né, com aquele like preventivo em todas as lives e todos os vídeos. Viu a nossa cara? Já chega apertando o joinha aí na tela, beleza? Além disso, ative as notificações para saber o horário que a gente vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se nesse canal. Tá bem estabilizado agora, mas pode crescer mais, né? Pelo menos a gente já não tá mais perdendo inscritos. Mas dá essa força aí, confere se você está inscrito. Se não tiver, dá essa moral, se inscreva. E também tem um clube de membros a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante. Joaquim Marques. E aí? Quer dizer que você não gostou do novo diretor de base do Botafogo, Erasmo Dami? O outro, né, o coordenador, tem um nome maneiro, Denis Diletoso. Pô, Denis Diletoso é um Não, nome, foi só uma nome brincadeira. diferente. Inegavelmente, Michael Gerlinger é um nome Mas aí, pô, vai ter especial, que né? trazer alguém da Alemanha pra Mas vir foi pro só uma Botafogo, né? brincadeira. Vocês às vezes me levam muito a sério. Mas tá aí, ó, o Erasmo Damiani, né, anunciado como novo diretor de futebol da base, vem com ele também o coordenador Denis Diletoso. E hoje, Joaquim, nem te dei o boa tarde, né, mas você já pode emendar aí com a sua opinião sobre a questão da base. Eu acho que a base é onde o Botafogo tem os maiores desafios atualmente, né? O John Sem dúvida. Textor, ele já conseguiu ajeitar o time profissional, né? Você vê que a estrutura do Botafogo está melhorando bastante com relação aos equipamentos que os jogadores têm, do dia a dia e tal, pessoal, tudo acho que está no caminho certo, numa direção certa. O Botafogo já avançou muito, já não fica devendo a clubes estrangeiros, né? A gente tem até a passagem do Alex Telles, né, comentando no ano passado, né, no podcast do Duda Garbi, falando que a estrutura do Botafogo é boa, só que a base é o calcanhar de Aquiles. A gente vê aí o Botafogo ontem tomou uma goleada do Santos, né, 4-1, não fez uma boa copinha, não vem fazendo bons estaduais, enfim, é um Botafogo que está devendo muito, e não só em termos de jogadores, né, também em termos de estrutura. Fica aquela dúvida, como é que vai ser a base, o CT da base, né, que o Botafogo quer construir, será que vai ser integrado com o profissional? Cabe todo mundo ali no Lonier? Talvez não, então vai ter que buscar um outro terreno. Então acho que o Erasmo chega, né, com muitos desafios para dar um jeito nesse problema que o Botafogo tem e que deixa o Botafogo em desvantagem contra outros times, né? Você vê aí a quantidade de jogadores que o Palmeiras revela, a quantidade de jogadores que o Flamengo revela, né? Isso, além de dinheiro, também gera ganho técnico, né? O Flamengo, por exemplo, revelou o Wesley, o Palmeiras, o Estevão, né? Jogadores que deram dinheiro e também vão dar, estão dando retorno e vão dar muito dinheiro. O Estevão, no caso, já deu. Então, inclusive poupa o Botafogo de gastar dinheiro, algumas contratações, né? Como a gente estava falando, pô, pagar uma grana no Henry Mosquera. Nem sou contra o Henry Mosquera, mas era para você revelar Henry Mosqueras, você não precisar ir ao mercado e gastar dinheiro, né, em algumas contratações. Então, esse aí é o grande desafio do Botafogo. E o Erasmo, né, que tem passagem pela seleção brasileira, pelo Atlético Paranaense, pelo Palmeiras, pelo Atlético, ou seja, passou pelas bases mais tops do Brasil. Ele vai ter que trabalhar muito aí, Joaquim. Depp. Boa tarde, Depp. Boa tarde para os nossos amigos
do setor visitante. Eu acho que você usou a palavra perfeita quando você falou de desafio, né, da base. Eu acho que é bem por aí mesmo, porque eu já vi muita gente cornetando, né, essa questão da base no Botafogo e falando Mas mal. com razão, né? Então, é aí que eu quero chegar. Por isso que eu falei que você usou a palavra certa do desafio, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que as críticas são sempre válidas, porque a gente quer o melhor do Botafogo, quer que o Botafogo evolua. Mas eu não acho que as críticas no sentido da corneta, esse pessoal que fica mais histérico, aí eu já acho que não, porque eu não chego a considerar esse problema da base um erro. Eu considero um desafio, como você colocou. E tudo Pelo tem seu motivo. tempo também, né, Joaquim? Se você for perguntar assim pro torcedor do Botafogo, o que você queria que ele arrumasse primeiro? O profissional e ganhasse títulos ou a base? Porra, precisávamos de Exatamente. títulos, né? Exatamente. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, algumas lives aí, com certeza uma boa parte das pessoas que acompanham sempre já viram eu falando sobre isso. Gente, o John Textor pegou um Botafogo absolutamente esfacelado, destruído, arruinado, falido, né? Com uma dívida de mais de R$ 1 bilhão, com B de bola. Então, acho que está muito na cara, muito evidente que o John Textor, quando assume o Botafogo, ele vê que o rombo é muito grande e que ele tem que botar muito dinheiro ali para levantar o clube, porque o Botafogo era como se fosse um paciente na UTI, né? Você imagina a loucura que a gente está vivendo agora, esse início de ano, que a torcida estava enlouquecida, depois Com da gente ter razão. sido com razão, mas eu estou explicando um contexto. Sim. A gente tinha acabado de ser campeão brasileiro e da Libertadores, e mesmo assim a torcida ficou louca nesse início de ano com a Mas só ficou campanha. louca por causa da questão do técnico, não foi por causa das Sim, derrotas, assim, da mas o maneira que eu como estou querendo, perdeu. dizer é o seguinte: vocês façam ideia de como ia estar o torcedor botafoguense em 2022, quando o Textor chega, 2022, 2023, que ele, vamos supor, se ao invés de ele colocar o caminhão de dinheiro que ele colocou no Botafogo, contratando jogadores, pagando salário e tal, se ele vira e fala assim, ó, a gente vai ficar 10 anos aí sem ganhar nada, porque eu vou investir meu dinheiro todo na estrutura, na base. Pô, o pessoal ia querer matar ele, cara. Não tinha Acho que em condição. 2022 não. Hoje sim, mas em 2022 qualquer coisa aí que você me desse para assinar, eu assinava. Eu só queria, Mas meu irmão, ter eu acho uma que chance de sobreviver. eu acho que a maioria até assinava na hora do desespero. Cara, vai vir um americano aqui para salvar. Mas quando ele visse aquela coisa de todo ano só investindo aos pouquinhos, investindo na base e não vendo o título, não ia Até aguentar, porque cara. Ia a surtar, base ia demora surtar. também, né? A A gente tá base vendo não aí, é o pipoca de Erasmo. micro-ondas, gente. Base não é Erasmo foi pipoca de contratado micro-ondas. agora. Porra, vamos ver o resultado daqui a 5 anos, né? 3 É anos, isso 5 aí. anos. É isso aí. Então é por isso que eu não considero um erro. Eu acho que o que o Textor fez foi um trabalho emergencial para colocar a gente na disputa dos títulos. E veja bem, colocar na disputa não significava que ia ganhar. E a gente ganhou, graças a Deus. Eu acho que a gente ganhou até antes do que se esperava, do que o Textor esperava e do que a torcida esperava. E como a base não é pipoca de micro-ondas, o investimento o investimento da base é um investimento que demora a você poder colher os frutos, demora, sei lá, 3, 5, 8 anos, talvez. O Textor fez ao contrário. Ele começou pelo profissional, acalmou a torcida, né, botou o Botafogo no cenário da disputa dos títulos, deu títulos, e agora eu acho, né, que ele vai começar a dar atenção para a base. Passou ali aquele desespero de quem não ganhava título há 30 anos, e a gente vai aos pouquinhos ver ele investir na base. Eu acho, é E uma o clube tá sensação também. respirando também, né? E o clube já Exato. consegue, Tirou do já não tá CTI, mais na né? UTI, né? É isso aí, Como você falou perfeito. bem. E aí é isso, né, cara? Vai ter que trabalhar nessa busca por um centro de treinamento, né? São muitos desafios, vai ter que trabalhar nessa busca, vai ter que começar a desenvolver o melhor, assim, as equipes sub-13, sub-15, sub-17, vai ter que fazer captações também, né? Essa prospecção de atletas, identificar jovens que possam vir para o Botafogo. O Botafogo trouxe agora 5 atletas para o sub-17
E eu não conheço os atletas, né? Os caras do interior da Bahia, os caras do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tal. E aí você pega assim, tem 2 atacantes, um de 1,87 e um outro de 1,86. Contrataram um zagueiro de 17 anos. O zagueiro tem 1,96 m. Então a gente quer ver também, né, esse modelo do Botafogo apostando. Não, vamos contratar fisiculturistas altos. Não é isso, né? Contrataram jogadores bons, mas jogadores fortes, né? Bem diferente daquele padrão que a gente via no Botafogo, de Cidinho, Riquelme, né? Jogadores de 1,60 m e tal, tudo franzino, que chegava no profissional e não conseguia jogar, né, cara? Então tem que mudar muito essa maneira como o Botafogo vai abordar, né? E como ele abordava anteriormente, né? O Damiani tem passagem por equipes, né, de primeira linha no que diz respeito a categorias de base, né? Como eu falei aqui, vou até ler aqui para vocês, ó. Ele passou pelas categorias de base da CBF, conquistando o título olímpico. Conquistou também o Sul-Americano Sub-15 e Sub-17. Foi campeão mundial. Por clubes, trabalhou no Atlético Paranaense, no Palmeiras, no Inter e no Atlético Mineiro. Pô, são, sim, 4 das melhores bases do futebol brasileiro. Times de base muito forte, verdade. Pois é, que se vê aqui o que o Inter vende, né, o que o Palmeiras, o que o Atlético Paranaense, o que o Atlético Mineiro, assim, é loucura, né, cara? E além disso, ele acumulou 2 Copas São Paulo de futebol júnior, Campeonato Brasileiro Sub-23 e títulos estaduais. Vamos ver se ele consegue transformar essa base do Botafogo em algo que a gente possa ver o resultado dentro de campo e também aquele resultado financeiro. E falando em resultado financeiro, acho que você está feliz com essa notícia aí que o meu parceiro Thiago Franklin publicou hoje mais cedo, né? O Gregory, olha aí, renovação encaminhada até 2028 com aumento de salário e da multa rescisória para o exterior, Joaquim. A multa para o exterior não era tão alta, mas graças a Deus o Al Rayyan não quis pagar, ele ficou no Botafogo, chegou com um salário, que acho que era um salário que era apropriado ali ao status dele, mas ele subiu de status no Botafogo, né? Sem dúvida. No ano passado, 56 jogos, marcou 3 gols, deu 2 assistências. Desses 3 gols, 3 foram importantíssimos, né? O gol que abriu a vitória contra o Palmeiras, o gol que deu a vitória contra o Bragantino e o gol do título contra o São Paulo, né? Para lavar a alma do torcedor botafoguense. Poderia ter ficado marcado por uma expulsão tola no início do jogo da Libertadores, mas deu tudo certo. O Gregory, que tem 31 anos, ou seja, fica no Botafogo até os 34, acho que tem muita lenha aí para queimar. O Gregory que é aquele motorzinho, né? Tá no campo inteiro, corre por 3 jogadores. Muito boa essa notícia, né, Joaquim? Muito boa, muito boa. O Gregory é um cara que meio que, de certa forma, se a gente for pensar nos grandes clubes ali, o Botafogo meio que descobriu ele, né? Assim como outros jogadores aí que não eram muito conhecidos. Tiquinho Soares não era um jogador muito conhecido, e tantos outros aí que o Botafogo garimpou, achou no mercado com preço baixo e tal. E hoje o cara tá valendo muito. O Gregory é o sonho de qualquer clube aí de futebol sul-americano. Tem um volante como ele. Brincar aqui, você já falou logo do chute que ele deu na cabeça do jogador, né, do Atlético na final da Libertadores. Eu ia até brincar perguntando se tem algum bônus no contrato, se ele chutar a cabeça de alguém na final da Libertadores ganha um que bônus. Não faça isso, por favor. Mas não. O Gregory é um baita jogador e ele podendo ficar aqui até os 34, assim, talvez até nem fique, talvez vá embora antes, mas é bom que a gente tenha o Gregory por mais tempo aqui. E se ele ficar até o final do contrato, eu acho que 34 anos é uma idade bacana, né? Pra gente aproveitar bem o futebol dele e, de repente, com 34 ele começa ali a já, né, ter uma queda de desempenho físico e tal. A gente manda um abraço para ele, manda aí que nem você falou do Júnior Santos, o dia que ele se aposentar, faz um churrasco para ele. O Botafogo do John Textor, ele mostra que sabe aproveitar ao máximo os jogadores e sabe o momento também de dizer adeus e de não ficar apegado e tal. Acho que sem dúvida. Chegar a uma situação que o Gregory tenha o desempenho, né, não tão bom quanto a gente gostaria, eu acho que o Botafogo consegue aí envolver numa negociação. Pô, um cara que ganhou Brasileiro, Libertadores, esse time do Botafogo, todo mundo quer ter os jogadores do Botafogo. Aí se chegar um momento, espero que não aconteça, né? Eu acho que o Gregory consegue jogar facilmente aí, 34 em alto nível.
De repente até mais, tá? De repente até mais, uns 36 e Parece tal. ser um cara que se cuida, mudou, né? Não é um cara de pois ficar é. tendo muito problema Não, físico. loucura! Quando tá assim nas férias, toda hora alguém posta o Rios do Gregory na academia, o cara fazendo lá uns exercícios e tal. Parece que ele é aquele cara que fica o dia inteiro se preparando, se cuida bastante. E hoje o futebol mudou. Quando a gente era mais novo, pô, o cara com 32 anos era final de carreira, tava se arrastando. Verdade. Hoje em dia o cara joga 36, 37, 38, né? Que apesar de muitos sacanearem, né, que o Romário não gostava de treinar e não sei o quê, ele surpreendeu muito, né? O Romário chegou a ser artilheiro do Brasileirão com 40 anos, É. né? Parece que Uma conseguiu ter uma exceção. longevidade bacana, exceção daquela época. Pois é. Mas o Gregory, cara, eu fico feliz dele renovar. É um baita jogador. Eu acho que ele se tornou um símbolo desse Botafogo. E acho que você foi perfeito. Acho que o John Textor, ele sabe bem separar esse apego, essa emoção, né, que o torcedor tem. Me lembra eu jogando Futebol Manager, que eu, quando o cara começava a ficar mais coroa, já vendia. O Joaquim, ele tinha uma regra no Futebol Manager. Quando o cara fazia 29 anos, ele vendia. E eu ficava assim, Joaquim, caramba, como é que tu pode vender o Totti, cara? É o Totti. Ele, depois dos 29, desvaloriza e começa a perder rendimento. E eu falei, cara, você não tem coração? Como é que você vai vender o Del Piero, o Totti, o Raul? Não quero saber. Com 29 anos eu vendo e contrato um jogador mais novo. Cara, bons tempos que a gente ficava jogando Futebol Manager ligando um pro outro. Caralho, ganhei a Copa do Rei! Bom, deixa eu colocar aqui na tela que o PR, que foi elogiado pelo Paulo Fonseca como o melhor goleiro do mundo, pode render dinheiro ao Botafogo. O Botafogo tem 50% da mais-valia, ou seja, do lucro de uma próxima venda. O Botafogo vendeu o PR para o Lyon por 3 milhões. Então, se o Lyon vender o PR por 10, é dividido esses 7 milhões de lucro que o Lyon vai ganhar. Ficou o Lyon 3,5 para o Botafogo. Na verdade, foi 3 e pouquinho, tá? Mas vamos fazer uma conta aqui para todo mundo entender, inclusive para eu conseguir explicar, já que eu sou muito burro em matemática. Né? Se vendeu por 3 e agora vai vender por 10, divide ali um valor pro. Oi? Os 7 de margem de Os lucro são 7, aí fica divididos. 3,5 para cada, né? E acho que tem chance de ser vendido por muito mais do que 10, cara. Eu não duvido nada com a temporada que o PR vem fazendo, de repente chegar Falaram do Newcastle, né? Que o Newcastle tá interessado, de repente ele chega aí com um caminhão 30 milhões de euros e, porra, olha só a grana que o Botafogo vai. Que na verdade é que negócio do caixa único, né? Mesmo que não tivesse essa porcentagem aí também, ia acabar sobrando e pingando alguma coisa aqui, né? Mas enfim, tá no contrato. O John. Eu vou embora do setor visitante, porque todo comentário que eu tô pensando em fazer, o Depp já fala antes. Não, mas é verdade, pô. Não, verdade. exatamente. Eu tava pensando aqui. Porque o Botafogo, o John Textor pegou o prêmio do Botafogo da Libertadores e usou no Lyon. Caralho! Um mês depois ele gastou 500 milhões de reais aqui. Eu tenho uma preguiça de gente que ainda tem esse pensamento. Às vezes eu fico vendo os comentários e tal. Eu falo, gente, será possível que alguém ainda pensa isso, cara? Não tá claro. Porra, perfeito. O cara acabou de gastar 500 milhões. A gente ficou assustado com o que ele gastou no passado. Esse ano ele já gastou 500. E detalhe, o torcedor do Botafogo tá ficando blasé. O cara gastou 500 milhões e a torcida não tá nem aí. Eu não vi ninguém empolgado com o dinheiro que ele gastou. Então, assim... Querem mais. Hã? Querem mais. Exato. Então, assim, quando eu vi a notícia do PR, cara, eu achei muito maneiro. Eu falei, cara, tomara que ele seja vendido por um caminhão de dinheiro. E eu acho que ele tem potencial para isso. Eu acho o PR um goleiro absurdo. Eu acho o PR a cara da seleção brasileira, a cara do futebol inglês, da Premier League. A cara da Premier League, também acho. Assim, é um cara muito diferenciado em questão física, um cara muito grande, muito forte. Você imagina, não só o fato das defesas que ele faz ali embaixo da trave, que são espetaculares, mas você imagina que inferno para os jogadores ali quando tem um cruzamento na área, aquela coisa de dividir com o goleiro já chega com o joelho lá em cima. O cara é uma muralha, né? Uma parede. É uma muralha, um armário. Deus me livre, eu nem pulo. Se eu tiver uma dividida dessa, eu nem pulo. PR ou John? PR. É melhor, né? Mas não acho loucura também do John. Eu acho o John baita goleiro. Não, acho que a gente tem que explicar. A gente tem que explicar. Assim, eu acho que o Botafogo fez o que tinha que fazer. Perfeito.
vendeu o PR, tinha que vender mesmo, até porque o cara quer ir para a Europa, não adianta achar que um cara como o PR ia ficar aqui eternamente. O John é o contrário, o John já bateu na Europa, não se firmou, o Botafogo trouxe de volta. Então o Botafogo vende o PR e traz um outro baita goleiro. Ah, o PR é melhor? Dane-se, paciência, faz parte, não tem isso. jeito. Agora, sinceramente, com a notícia do PR, achei incrível. Tomara que venda por um caminhão de dinheiro. Mas eu não tô nem aí se o lucro é dividido com o Botafogo, se não é, gente. É o mesmo caixa. Não faz a menor diferença. Ô, Joaquim, você fica bem mais leve quando não tem CBF no meio dos vídeos aqui. Inclusive, Fica, comentaram ontem. Essa turma Ontem de você CBF, tava enlouquecido, cara. eu Porra, fiquei, cara, é porque é muita tive sacanagem. que puxar ali a coleira, porra, algumas vezes. Né? Não, esses assuntos, igual quando começou aquela coisa depois do 4-1 no Flamengo, o presidente do Flamengo falando besteira, fair play financeiro, bem-vindos ao futebol brasileiro sem fair play financeiro. Covardia, sacanagem, me tira do sério. Então, quando fala dessa cambada, essa escumalha aí da CBF, eu fico nervoso, reconheço. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, mas antes tem que falar aqui da nossa parceira, a VBet, que é patrocinadora master do Botafogo. Esperem o grande vídeo, aliás, são 2 vídeos, né, nas redes sociais do Desafio VBet. Falei aqui no início do nosso vídeo, né? Participação do Zé Fogareiro, do Bernardo Central Botafogo, do Bernardo Gentili, né, do Pedro Brandino, divertidíssimo, mas, né, você que não conhece ainda a VBet, entra no site da VBet, você que gosta de apostas esportivas, dá uma conferida no site, né, se cadastra pelo link aqui do setor visitante, dá essa moral aí, né, para o canal, sempre quando tiver alguém apoiando o setor, quando você for entrar no link, entra pelo link do setor, né, não vai botar aqui, né, tipo, tem que entrar pelo link que está aqui, como tá no QR Code, como está aqui no link da descrição, e aí você pode fazer o seu cadastro, se você gostar de fazer uma fezinha, né, quando vê um jogo de futebol. Hoje tem Libertadores, tem jogo do Bahia, final de semana tem futebol, daqui a pouco tem seleção, daqui a pouco volta o Botafogo, e aí a gente vai ver aí muitas coisas para apostar. Tem outros mercados, basquete, né, enfim, Fórmula 1 vai começar, tem tudo quanto você quiser apostar na VBet. Ainda tem as VODs, né, que são aquelas odds turbinadas. Ainda não conhece a VBet? Entra no link aqui do setor visitante, beleza? Lembrando sempre, aposta não é investimento. Você não vai ficar rico apostando, beleza? Não caia nessa daí. Joga com responsabilidade. É entretenimento. É para dar um molho no evento esportivo que você está assistindo. E é proibido também para menores de 18 anos. Joaquim Marques, tamo junto. Um grande abraço. Valeu, abraço.